Olá, boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão. A reflexão que acontece todas as terça-feira à noite. E lembrando sempre de colocar a nossa aguinha para fluidificar, né? Então dá tempo ainda de pegar um copo com água e colocar ali para que seja fluidificado. E no momento em que você coloca esse copo para a água fluidificar, mentaliza o que exatamente você quer que tenha nessa água, né? Se é um medicamento para uma doença específica, ou se é para energização para algum bem-estar do seu lar. Enfim, mentaliza o que você gostaria de receber e daí a espiritualidade vai estar colocando neste copo, nessa água aí. E aí vai tomando durante a semana, certo? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, né? Que a espiritualidade nos intua e que Jesus nos guie, nos oriente, para que a gente tenha esse momento, esses minutos de reflexão que nos aproxime até nosso Pai Maior, que estes instantes que estejamos aqui possamos mentalizar o nosso Mestre Jesus e o porquê que a gente está hoje, né, participando desta reflexão, qual o motivo, cada um tem os seus ali que está recebendo o tratamento, né, da casa, então que possa estar agora nesse momento em reflexão e o pensamento elevado até Deus, nosso Pai Maior, para que a gente possa assim criar essa conexão e nesses instantes, aqui na casa, na Fraternidade Espírita Candeia de Maria, estão sendo feitos, né, os trabalhos que cada um de vocês veio pedir ou que foi recomendado. Então, criando essa conexão, fica mais fácil até para a espiritualidade estar agindo e para que a gente também fique mais leve, mais receptivo. Então, com o pensamento elevado e ouvindo essa reflexão de hoje, vamos entrar nessa conexão, certo, companheiros? Hoje eu vou falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Vamos ver o que o Cristo fala sobre isso, né? Estando Jesus à mesa, em casa desse homem, Mateus no caso, né? Vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: Como é que o vosso mestre come com publicanos, pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Isso está em Mateus, no capítulo 9, versículo 10 a 12. Então, os publicanos, eles eram assim mal vistos, eles eram cobradores de impostos, né? E eles, na maioria, eram corruptos, eles cobravam impostos além do que era necessário e acabavam que ficando com uma parte para eles. Então, os publicanos, cobradores de impostos, eles eram muito mal vistos, porque acabava que judiando, né, do povo que já tinha tanta necessidade e acabava cobrando além do que eles podiam pagar. Então, foi questionado a Jesus, né, como assim? Os publicanos tão corruptos e tão, né, falta de caráter e moral, e Jesus senta à mesa com estas pessoas dessa índole, né, dessa má índole. Aí Jesus falou assim, e isso é muito bom para a gente até refletir bastante sobre isso. E aí Jesus falou, né, que ele não veio para médico, ele não veio para salvar os justos e sim os pecadores. E que um médico não é para quem não está doente, e sim para quem está doente. E aí eu faço uma analogia com os nossos tempos, até, né, isso é muito comum acontecer, das pessoas criticarem, mas aquela fulano de tal lá é uma pessoa de má índole, de caráter
de um caráter duvidoso e frequenta o centro espírita e vai numa igreja, vai num templo, vai numa missa e, enfim, né? A gente até, muitas vezes, a gente mesmo acaba criticando e falando. E então aqui está a resposta de Jesus, né? São exatamente essas pessoas que necessitam de vir aqui no centro espírita, de vir a uma igreja, de ir a um templo, de uma casa de oração, para ouvir a palavra de Jesus, para ouvir a mensagem de Jesus, para que essa pessoa possa estar recebendo essa oportunidade de se melhorar. Né? É o remédio, a palavra de Jesus é um remédio. Então, quem que necessita do remédio? Quem está doente. Então, se eu sou uma pessoa de má índole e eu não posso ir num centro espírita, não posso ir numa igreja, não posso ir num templo, aonde que eu vou ouvir falar de Jesus? Quem vai me orientar? Remédio para doentes. Então, a gente tem que sempre lembrar. Esses dias uma determinada pessoa questionou uma presidente de um centro espírita e disse assim: eu não vou mais no centro espírita porque eu vi fulana de tal que frequenta lá e essa pessoa ela é assim, assim, assim. Aí a presidente da casa respondeu: se a gente for esperar que só os bons, só os justos, além de que não são só para estes que é criado, né? A palavra do mestre, que é a palavra do mestre criada, não, que a palavra do mestre é dita, é ensinada, é propagada, se for só para os sãos, os bons de coração, então não haveria necessidade de ter, né? Então nem eu poderia estar aqui, ela respondeu, porque ninguém é tão perfeito que possa se julgar acima de qualquer outra pessoa. E se ela está aqui, é justamente ela que precisa. Aí hoje eu lembrei desse detalhe quando eu resolvi falar sobre não são os que gozam de saúde que precisam de médico, eu lembrei dessa presidente amiga aí que falou isso. Então, que a gente sempre lembre, né? Que a gente não pode julgar e muito menos discriminar qualquer tipo de pessoa que entre num templo, numa casa de oração, num centro espírita, numa igreja. Porque são estes os que mais precisam e talvez os que mais sofrem, né? Então vamos ver, Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, vejam bem, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Agora aqui já vem a interpretação segundo o Espiritismo, né? A quem se admire de que por vezes a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de ousarem mal. Dizem que tão preciosa faculdade deverá ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Agora aqui a gente já vai trazer para mediunidade. Também tem muita gente que questiona. Tá, mas aquela pessoa é médium, ela tem mediunidade? Mas olha tudo que ela apronta, olha como que ela vive, o que ela faz, com o que ela trabalha. Enfim, primeiro lembrando que a mediunidade é uma faculdade inerente. Ela não somos nós que escolhemos ser médiums. Na verdade, a mediunidade, ela é orgânica, a pessoa já nasce com a faculdade da mediunidade. Então, primeiramente isso, né? E segundo, que entra novamente, não só seria, né, para as pessoas de bem que teriam, então, um remédio, porque na verdade a mediunidade ela serve para a gente acertar muitas contas que a gente tem lá das nossas vidas passadas. Então, muita gente pensa que a mediunidade é um privilégio. Ela é um médium, ela tem mediunidade. Não, muito pelo contrário. A mediunidade é de alguém bastante devedor. É alguém que vai ter que trabalhar bastante nessa encarnação, alguém que ficou devendo muito nas encarnações anteriores.
Então, a mediunidade, ela é uma faculdade que Deus nos permite, nos concede, para que uma oportunidade a mais para que a gente possa estar acertando nossas contas. E é claro, né, que por outro lado tem que ela serve, né, a comunicação do mundo espiritual com os encarnados. Então temos a mediunidade, ela também tem esse quesito de estar fazendo essa comunicação para que haja o socorro de muitos irmãos nossos já desencarnados, que necessitam de acolhimento, que necessitam de esclarecimentos e de qualquer tipo de ajuda. Então, a mediunidade, né, os médios, conseguem fazer essa conexão e muitas vezes estar encaminhando irmãos nossos já desencarnados que estão confusos e estão aflitos, então tem como ter essa ajuda, entre outras tantas ajudas que uma mediunidade pode estar beneficiando aí, tanto os encarnados quanto aos desencarnados. Então vamos mais adiante e ver o que o Evangelho segundo o Espiritismo ainda acrescenta sobre isto. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, como a de ver, de ouvir e de falar. Então ela é uma mediunidade tão comum, né? Ela é tão inerente como a da gente de ouvir, de falar e de comer e até de respirar, né? Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que o dos que falam. Então, né, se Deus tivesse concedido só aos bons, só, né, aos perfeitos, que vamos abrir aí um parênteses, perfeitos no nosso planeta Terra não tem, né? Então, mas só aos melhores, se Deus houvesse concedido só a eles o dom de falar, né? Então seríamos todos mudos, porque enquanto estamos aqui nesse plano, né, no planeta Terra, é porque a gente tem muita coisa ainda para acertar. Então Deus outorgou esta faculdade ao homem, ele dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusarem. Então eu posso ter essa mediunidade, mas posso usar de má fé ou por alguma coisa que eu dê em benefício próprio, porque, né, a mediunidade ela é para o bem da humanidade, como eu já falei, né, que ela não é para o meu próprio bem. Então eu não posso fazer disso uma profissão e muito menos tirar lucro ou enganar as pessoas com o dom da mediunidade, ou com essa faculdade. E se isto acontecer, certamente aqui fala assim, né? Mas Deus não deixará de puni-los, porque é a lei do retorno. Tudo aquilo que a gente faz tem um retorno. Se a gente faz de bom, o retorno vai ser bom. Mas se a gente faz de má fé, se a gente faz com a intenção de prejudicar ou de tirar proveito de qualquer coisa que a gente faça, a gente certamente, a lei do retorno, a ação e reação, vai voltar. De uma forma, se não for nessa encarnação, vai ser na próxima. Enfim, a gente vai acertar sim as nossas contas. Não tem nada que a gente faça que não vai ter um retorno, nada mesmo. E não tem nada que a gente faça que não seja do conhecimento de Deus, né? Nem um fio de cabelo nosso que caia ou que esteja em nossa cabeça que não seja do conhecimento de nosso Pai Maior. Portanto, um dia a gente vai acertar contas, certo? Então, lembrando sempre, né, vamos voltar ali para o início, que Jesus, ele não veio para quem goza de saúde, né, e sim para quem precisa de médico. Então, não julguemos, não condenemos e acolhemos todos com muito amor, com muito carinho, porque muitas vezes aquela pessoa que
que a gente julga e estar totalmente errada e fazendo muitas coisas erradas, e, enfim, fora das leis divinas, são provavelmente ou quase sempre as que mais necessitam de ajuda. Então, que sejamos todos acolhedores e que, lembrando sempre que uma casa espírita ou qualquer casa que tenha como objetivo, tenha como mestre Jesus, e então são casas que acolhem, que ajudam e que não nos cabe a nós, né, julgar ou estar escolhendo quem vem ou quem nem vem, ou criticar, muito pelo contrário. Vamos dar o medicamento a quem está doente, vamos falar de Jesus, vamos ler, apresentar o Evangelho a quem necessita dele. Todos nós necessitamos, uns mais, outros menos, mas que tenhamos sempre essa sabedoria, essa humildade, esse discernimento de acolher as pessoas, né? De tratá-las com carinho, com amor, porque às vezes um gesto nosso, uma atitude e uma palavra de Jesus dita na hora certa vai fazer com que a pessoa pare, reflita, pense e até mude de atitudes, e quem sabe por que não mudar, né? Um início de uma mudança de uma vida. Então, que possamos nós sermos esses irmãos acolhedores, esses irmãos que abraçam e que acalentam e que aliviam as dores de nossos irmãos doentes, tanto doentes físicos como espirituais, né? Emocionais, certo? Então, que possamos ter aí uma excelente resto de semana, e que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que nossa Mãe Maria nos acalente em seus braços e em seu colo. E um grande abraço a todos vocês. Obrigada por me permitirem essa oportunidade de estar conversando sobre a palavra do Mestre Jesus. Um abraço carinhoso a todos vocês. Boa noite.